Agradeço o convite da organização. Ontem eu falei ali no painel do hidrogênio. Esse assunto que eu estou trazendo sobre a parte de financiamento das soluções. É uma solução que a gente tem integrada tanto para armazenamento com baterias como com o hidrogênio. Para mim poderia ser a mesma fala, né? Mas a gente conversou com a organização e decidiu separar em duas sessões. Eu sou do BNDES, trabalho na área de planejamento, no departamento que cuida do credenciamento Finame, que é conhecido no mercado já aí, a gente atua já há muitos anos, e é um vetor importante para o apoio para máquinas e equipamentos. Então, seguindo aqui, eu queria trazer inicialmente como o banco tem se colocado no apoio para as energias renováveis, para a transição energética. Se você olhar aqui, a expansão da matriz elétrica do setor elétrico brasileiro, ele foi fortemente apoiado pelo banco nos últimos anos, e você vê que 85% dessa expansão foi feito com energias renováveis. Então, o banco tem se posicionado nesse segmento em apoiar as soluções que estão direcionando a matriz energética do Brasil para uma matriz limpa, como é um ativo que a gente tem no país, né, que a gente tem que saber usar bem. E isso traz um aspecto que, né, uma pesquisa feita pela Bloomberg, que mostra que o banco é o segundo maior financiador de energias renováveis do mundo. Veja que outros bancos participam, têm operações no mundo todo, e a gente aqui é só no Brasil. Para você ver o tamanho do apoio que o banco faz para esse setor e para as energias renováveis. E a gente quer avançar mais. Temos novos interesses, e a parte de armazenamento, que vai ser a nova fronteira, tanto com armazenamento, né, com baterias, e a parte de geração de hidrogênio e armazenamento também de hidrogênio, assim como o futuro aí que a gente está também vendo, que é do eólico offshore. Isso tudo dá no radar da gente, a gente pretende continuar apoiando. Então, assim, dentro desse posicionamento, o banco não apoia mais nenhum empreendimento a carvão nem a óleo. Então, assim, é proibido pelas nossas políticas operacionais. E o nosso mundo é aqui, ó, energias renováveis e ainda parte de gás, que a gente entende como uma energia de transição que a gente vai utilizar para fazer a transição energética, já que a gente tem uma abundância de gás que ainda pode ser explorada bastante. Bem, essa nova fronteira que a gente tem percebido, eu acho que a partir de 2016 a gente começou a receber os primeiros insights, assim, ou os primeiros projetos a respeito de armazenamento. E isso foi aumentando, né, em uma escala muito rápida. E a partir, eu acredito que 2020, esse tema ficou muito, muito forte. E foi aí que a gente começou a estudar o segmento, começou a estudar para tentar prover uma solução que permita o financiamento desse tipo de solução. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o banco financia máquinas, equipamentos, projetos e principalmente máquinas e equipamentos que tenham uma produção de origem nacional. E para que a gente possa financiar nas diversas linhas do banco, a gente precisa que esses produtos estejam credenciados. Eles tenham uma certificação de que tem algum tipo de produção feita aqui no Brasil, e isso é uma igualdade para a geração de empregos aqui no Brasil. Então, uma vez eles credenciados, eles são financiados em quaisquer das linhas que a gente tem no banco, sejam diretas ou indiretas. Então, a nossa preocupação foi como fazer com que esses produtos de armazenamento consigam ter soluções que possam ser credenciadas, e a partir daí a gente consiga fazer o financiamento. Então, dentro desse estudo, a gente procura incentivar a parte de desenvolvimento de baterias, né, estacionárias com tecnologias com alta ciclagem, né, baterias de lítio, por exemplo. A gente tentou achar um caminho que seja bem flexível, né, e que tenha um tempo de desenvolvimento adequado para que as empresas se adaptem e as soluções sejam implementadas. E, claro, o pessoal, todo mundo já comentou aqui nos painéis, né, a gente tem as oportunidades a respeito de redução de efeito de gases, né, do efeito estufa, os compromissos internacionais,
E, claro, a intensificação da utilização da matriz de energias renováveis, que tem uma aplicação, né, direta aí com a parte de armazenamento. Como eu falei, a gente fez esse estudo e aí a gente recebeu o apoio de várias entidades. A gente falou, estou vendo ali, a Fátima está aqui na frente e foi uma das pessoas, o professor também ajudou a gente bastante. Então, assim, só estou colocando aqui não como propaganda, tá, mas só para mostrar a conversa, porque a gente faz esses estudos, a gente geralmente vem do mercado, a gente processa e volta para o mercado. A gente tem que criar uma solução que seja real. Não adianta fazer regra de papel, porque o papel aceita tudo. A gente precisa fazer algo que seja implementável depois, que as empresas consigam se adaptar e a gente consiga ter essas soluções de fato, a gente consiga gerar empregos através da produção e consiga financiar no final e fazer a solução chegar no mercado, que é o que a gente quer. Então, a gente conseguiu fazer a aprovação desse trabalho. A priori, a gente começou com o estudo para armazenamento com baterias, mas no meio do caminho a gente viu que o hidrogênio também estava aparecendo e estava numa vertente muito forte. A gente aumentou o estudo, demorou mais, fez uma solução integrada. Aqui estou falando só da parte de baterias devido ao painel, né? Mas a gente conseguiu aprovar. Então, em maio, a gente tem lá uma regra setorial para o credenciamento dos sistemas de armazenamento. Uma regra bem flexível, que a gente vai começar devagarzinho e vai aumentando os requerimentos ao longo do tempo. A gente já tem empresas credenciadas, a gente já tem 2 empresas que já têm a solução pronta, a gente está conversando com mais empresas, já tenho conversado com o Peter também, da Tesla. Espero que eles se animem e tragam as experiências que eles já têm lá fora, né? Uma empresa como líder em termos de sistemas implementados. Mas a gente já está trabalhando, está recebendo os primeiros resultados. Espero que a gente tenha muitas soluções disponíveis para que os clientes, né, tenham opções para poder escolher e financiar seus projetos. Bem, não vou ficar batendo ponto, né? Assim, esse tipo de solução é fundamental para a complementariedade das gerações energéticas de fotovoltaica e solar, devido à variação da geração, né, para a gente poder integrar isso de forma... A gente já tem as nossas baterias naturais, que são os reservatórios, mas sem isso aqui, a gente sabe que o futuro das renováveis teria uma limitação. Então, eu vejo o armazenamento no mesmo olhar que eu via o solar lá em 2014, quando eu comecei a trabalhar com solar, que a gente faz atualmente a gente compara como era capinar, quando a gente ia fazer as reuniões, conversar nos fóruns, estava desbravando tudo, assim, a gente falava numa coisa e o pessoal não sabia. Hoje, eu participei da feira recentemente, é um outro mundo. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui com o armazenamento, é só uma questão de tempo, disso pegar a tração, a gente quebrar a inércia. O nosso papel é tentar ajudar quebrar a inércia do segmento. Bem, a nossa regra setorial para esse credenciamento dos sistemas, ela é bem flexível, como eu já comentei. Então, assim, o foco no começo são as soluções de engenharia. A gente permitir com que os primeiros projetos consigam ser implementados, a gente consiga rodar esse segmento, fazer com que a roda comece a girar. A gente dividiu em 3 etapas, depois eu vou mostrar os detalhes. Muitas opções para o fabricante, então não fica dependente de nenhum componente para poder fazer soluções. Você tem a questão das baterias, né, que tem uma produção concentrada em alguns países, mas a gente fez uma coisa bem flexível para permitir que a gente consiga quebrar essa inércia. E uma vez credenciado, como eu já falei, a gente pode financiar em todas as linhas do banco. Aqui eu citei algumas, né, FINEM, FINAME, Fundo Clima. Inclusive, Fundo Clima a gente tem colocado, que é uma taxa hoje negativa de juros, né? Então a gente consegue usar também. Bem, como eu falei, né, a regra ela separa em itens, componentes estratégicos, são os verde claro ali, não sei qual é a cor que está aparecendo bem para vocês, e o verde escuro. Então, o verde claro, os estratégicos que a gente chamou, passa pelos bancos de bateria, pelos packs de bateria, os sistemas de monitoramento e o inversor. E na parte dos elementos, vamos dizer, chamados normais, a parte do sistema de climatização, elementos elétricos e sistema de detecção e combate a incêndio.
Então, a lógica é o quê? É você fazer as soluções de engenharia e você, no primeiro momento ali até 2024, você faz uma composição, escolhe 2 componentes da nuvem e a solução, ao fazer o cálculo do índice de credenciamento, ele tem que chegar em um valor de 10%, que é um índice muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, o índice normal, que é ali do regulamento geral, a gente pede um índice de credenciamento de 50%. Então, a gente começa bem devagar, uma coisa bem simples, para permitir que a gente financie quaisquer soluções que estejam disponíveis, com poucos requerimentos, e aí começa o jogo. Depois a gente tem uma segunda etapa, que aí você tem 4 rotas de credenciamento, você pode fazer outras opções, na lógica da flexibilidade, e aí o índice de credenciamento sobe um pouquinho para 15, sempre fazendo uma escolha dentro dos itens da nuvem, aí tem uma combinação entre eles, depois eu mostro no próximo slide como um pouco mais de detalhe. E lá no final você tem que chegar lá, a empresa tem que chegar no índice de 40% e escolher uma das 4 rotas, que é também uma combinação. Sempre a gente está dando foco aqui para os packs de bateria, que é o coração. Então, toda vez que a empresa consegue fazer o desenvolvimento desse item, ela acelera o processo e ganha praticamente a solução como um todo. Aqui tem um detalhe, eu não vou entrar no detalhe aqui para estar olhando cada rota, porque a gente demoraria muito, mas a minha intenção é a seguinte, o que eu quero deixar como recado o modelo está aqui, quem tiver interesse, quem quiser pegar as minúcias, os detalhes, a gente está à disposição para estar falando sobre o modelo. A apresentação vai ficar disponível para que vocês vejam. Isso está também no site do banco, lá na parte de credenciamento, para vocês esmiuçarem. Mas o importante aqui é o seguinte, aqui a gente tem rotas que permitem com que as soluções possam ser financiadas. Acho que isso é o ponto principal. A gente já consegue financiar essas soluções pelas linhas lá do banco, sejam diretas ou indiretas, em linhas agrícolas. O Peter falou em algumas soluções para o agronegócio, a gente tem isso. Então, uma vez estando credenciado, você pode colocar para qualquer linha, tá? Então, isso já está disponível, já é uma realidade, e agora o nosso papel realmente é divulgar e tirar as dúvidas e trazer novos fornecedores, que é o que a gente tem falado, que inclusive a gente fez alguns contatos aqui, para que a gente amplie a nossa base de produtos credenciados e tenha opções para os clientes. Então, assim, rapidamente passando, você vê lá, né, os estratégicos, os gerais e a progressão, as rotas de credenciamento que eu falei, que são combinações daquele quadro lá de cima, né? Você pode fazer. E o detalhe aqui é como eu falei, sempre que você utilizar a bateria, ela vai isolada, você não tem mais outro requerimento, porque ela é tão importante que se a empresa fizer o desenvolvimento baseado na bateria, para a gente já vai ter conseguido uma grande vitória, desenvolvimento de um componente estratégico, para a gente já vai ser muito bom. Então aqui está o modelo geral. E como eu falei que as baterias têm vamos dizer, um peso maior, a gente também criou uma lógica específica para fazer o credenciamento dos packs de bateria. Então, você pode também fazer uma combinação entre utilização de componentes e processos produtivos e tem que alcançar ali um índice para o pack lá no final, né, ao longo do tempo, de 35%. Mas assim, eu não vou entrar nos detalhes desse quadro, é mais para olhar uma lógica que a gente fez uma inversão de valores aqui, né? Os itens de menos parte física, a gente está dando um peso maior e está tentando dar o foco mais nas soluções, na integração, de forma que a gente consiga ter essa tecnologia aqui no Brasil, no maior nível possível, mas ela não é obrigatória. Mas a gente entende que se a gente conseguir incentivar isso, a gente vai ter uma base tecnológica aqui que vai poder ser aplicada em diversos segmentos. E eu acho que é isso que eu queria falar. Então, meu recado final temos as soluções, a gente pode financiar, a gente está aberto a tirar as dúvidas, a falar com os fornecedores, não só fabricantes, tá, gente? Empresas de engenharia podem se credenciar também. Então, isso é algo que pode ser estudado para ver como as empresas podem optar para montar as soluções e assim ter o financiamento, poder ter acesso às linhas de crédito do banco, que eu acho que são necessárias para esse tipo de projeto, são, né, capital intensivo, e isso está disponível, vai ser importante para quem esse segmento, né, vire o próximo solar. Talvez na próxima feira, daqui a alguns anos, a gente esteja falando num ambiente muito maior, né? Se isso acontecer, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo.
Então, eu queria deixar meu agradecimento pelo espaço e fico à disposição aí para ajudar vocês em alguma dúvida.